Não foi um apocalipse zumbi, não foi um meteoro, foi só uma tempestade. E mesmo assim, milhares de pessoas ficaram presas em casa, no escuro, sem sinal, sem água, sem saber quando tudo voltaria ao normal. Agora me responde com sinceridade. Se isso durasse dias, você estaria preparado? Antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa simples. Se inscreva no canal agora. Não é por mim. É porque, se o caos começar amanhã, você vai precisar dessas informações. Agora me responde com sinceridade. Quanto tempo você sobreviveria sem energia, sem internet, sem água encanada e sem qualquer tipo de ajuda? 1 dia? 2? Porque o Brasil já mostrou que isso pode acontecer. E quando acontece, a maioria das pessoas entra em pânico. A maior mentira que a gente conta para si mesmo é acreditar que isso nunca vai acontecer conosco. A gente confia demais no sistema. Confia que a luz sempre volta, que o mercado sempre será reabastecido, que a água vai continuar saindo da torneira e que alguém, em algum lugar, tem tudo sob controle. Mas o caos não começa com explosões ou sirenes. Ele começa em silêncio. Começa com a tela apagada da televisão, com o Wi-Fi que some, com a geladeira desligada, com o celular entrando em modo de economia até simplesmente morrer. É nesse momento que a sensação de controle desaparece. Em São Paulo, isso não foi ficção, não foi apocalipse e não foi exagero. Foram apenas tempestades. Em diferentes episódios reais, bairros inteiros ficaram dias sem energia elétrica depois de chuvas fortes. Prédios altos ficaram completamente paralisados, com elevadores travados e pessoas presas dentro de casa. Idosos não conseguiam descer escadas. Supermercados fecharam as portas. Açougues perderam estoques inteiros. Não havia previsão clara de retorno. O que parecia apenas um apagão começou a se transformar em isolamento. E o mais assustador não foi a falta de luz, mas a forma como as pessoas reagiram a ela. No primeiro dia, quase todo mundo tenta manter a normalidade. Dizem que daqui a pouco volta, que isso já aconteceu antes, que é só ter paciência. No segundo dia, o discurso muda. A comida começa a estragar, a água acaba em alguns prédios, o celular passa a ser usado apenas para emergências. No terceiro dia, o medo aparece. E quando o medo entra em cena, as decisões começam a piorar. Pessoas brigam, discutem, entram em desespero. E tudo isso aconteceu sem nenhum colapso global, sem guerra e sem monstros nas ruas. Em várias cidades brasileiras, principalmente durante períodos de chuva intensa, o cenário se repete todos os anos. Ruas alagadas, pontes interditadas, transporte público suspenso, bairros completamente isolados. Pessoas que saíram para trabalhar e não conseguiram voltar para casa, outras que ficaram presas dentro de casa, sem acesso a farmácias, mercados ou hospitais. Isso não é o fim do mundo, é apenas infraestrutura falhando. Agora imagine se isso não durasse horas ou 1 dia, mas semanas. Imagine se ninguém tivesse uma resposta clara sobre quando tudo voltaria ao normal. Se até aqui você já percebeu que talvez não esteja tão preparado quanto pensava, deixe um like agora. Isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que também acreditam que o caos é algo distante, algo que só acontece com os outros. Em 2018, o Brasil viveu algo que muita gente prefere esquecer, mas que foi um aviso claro. A greve dos caminhoneiros mostrou o quão frágil o país realmente é. Em poucos dias, postos ficaram sem combustível, mercados começaram a esvaziar, medicamentos atrasaram e hospitais entraram em estado de alerta. As pessoas não entraram em pânico porque sabiam que aquilo era temporário. Mas bastaram alguns dias para o sistema começar a falhar. Bastaram poucos dias para ficar claro que dependemos completamente de estradas, caminhões e logística constante. Agora faz um exercício mental comigo. E se não fosse uma greve? E se os caminhões simplesmente não pudessem rodar? No apocalipse zumbi, o efeito é exatamente o mesmo. A diferença é que ninguém avisa que vai acabar. Não existe data, não existe acordo, não existe pronunciamento oficial. Só existe uma escolha: agir ou esperar. E é nesse ponto que tudo começa a desmoronar.
Sempre que o caos se apresenta, o comportamento humano segue o mesmo padrão. Primeiro, vem a negação. As pessoas dizem que é exagero, que a mídia está criando pânico, que daqui a pouco tudo se resolve. Essa mentalidade funciona por um tempo. Funciona até o momento em que o normal não volta mais. E quando as pessoas finalmente percebem isso, já esperaram demais. Já perderam tempo demais. E tempo, no caos, é a coisa mais valiosa que existe. No próximo trecho dessa história, eu vou te mostrar o momento exato em que esperar deixa de ser uma opção e passa a ser uma sentença. O ponto em que o caos deixa de ser um incômodo e se transforma em algo irreversível. Continua comigo, porque o pior erro ainda não foi cometido. O Brasil já viveu momentos em que o caos deixou de ser uma possibilidade distante e se tornou realidade de uma forma brutal. No sul do país, chuvas intensas causaram enchentes que engoliram cidades inteiras. Ruas desapareceram, casas foram arrastadas, pontes simplesmente deixaram de existir. Pessoas subiram em telhados esperando resgate enquanto a água continuava subindo. Em muitos lugares, não havia energia elétrica, não havia sinal de celular, não havia acesso por estradas. Famílias ficaram isoladas, sem saber se o socorro chegaria em horas ou dias. Não era ficção, não era exagero. Era o sistema falhando diante da força da natureza. Em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, a chuva veio rápido e sem piedade. Em poucas horas, bairros inteiros foram destruídos. Casas desabaram, ruas se transformaram em rios de lama, pessoas foram soterradas dentro de casa. O que mais assustou não foi apenas a tragédia em si, mas a sensação de impotência. Muitos moradores não conseguiram sair a tempo porque acreditaram que seria apenas mais uma chuva forte, como tantas outras. Esperaram. Confiaram que nada de grave aconteceria. Quando perceberam o perigo real, já não havia tempo para fugir. O caos não pediu permissão. Ele simplesmente chegou. Nessas situações, o padrão sempre se repete. No início, as pessoas acreditam que a ajuda vai chegar rápido, que o resgate está a caminho, que o pior já passou. Mas quando as horas viram dias, a realidade começa a pesar. A comida acaba. A água potável se torna escassa. Medicamentos desaparecem. Pessoas feridas esperam atendimento que não vem. O isolamento deixa de ser físico e passa a ser psicológico. O silêncio começa a incomodar mais do que o barulho da tempestade. É nesse ponto que o desespero começa a moldar decisões. Durante essas tragédias, muitas pessoas ficaram literalmente presas. Não porque não quisessem sair, mas porque não podiam. Estradas destruídas, pontes levadas pela água, ruas intransitáveis. O que antes parecia apenas uma casa virou uma armadilha. O que antes era abrigo virou confinamento. E tudo isso aconteceu sem colapso econômico, sem guerra, sem epidemia. Foi apenas o mundo real, mostrando o quanto somos frágeis quando as estruturas que nos sustentam falham ao mesmo tempo. Agora imagine esse cenário sem previsão de melhora. Imagine acordar todos os dias sem saber se haverá resgate, se haverá comida, se alguém ainda está vindo. Imagine ouvir boatos, informações desencontradas, histórias de pessoas que tentaram sair e não voltaram. No caos real, a informação desaparece rápido. E quando a informação some, o medo cresce no lugar dela. No apocalipse zumbi, esse medo é constante. Não existe a promessa de que a água vai baixar ou que a energia será restabelecida. Não existe um boletim oficial explicando a situação. O que existe é a percepção clara de que o mundo que você conhecia acabou. E mesmo assim, muitas pessoas continuam esperando. Esperam um aviso, esperam um resgate, esperam uma solução externa. Esperam porque aceitar a realidade é assustador demais. Durante as enchentes no sul e as tragédias na região serrana, muitas pessoas relataram o mesmo sentimento. A sensação de que o tempo estava passando rápido demais e, ao mesmo tempo, não passava nunca. Cada hora sem resposta aumentava a angústia. Cada noite no escuro parecia mais longa. Algumas pessoas decidiram sair cedo e conseguiram se salvar.
Outras decidiram esperar mais um pouco. E esse mais um pouco foi o que fez a diferença entre sobreviver e perder tudo. O caos não mata apenas pela força do evento. Ele mata pela hesitação, mata pela dificuldade humana de aceitar que a situação mudou de forma definitiva. No apocalipse zumbi, essa hesitação é ainda mais cruel. Enquanto alguém espera que as coisas se normalizem, o ambiente ao redor se torna cada vez mais hostil. Recursos desaparecem, pessoas entram em conflito, o medo transforma vizinhos em ameaças. O que antes era cooperação vira disputa. Existe um momento específico em todo colapso em que a situação cruza uma linha invisível. Antes dessa linha, ainda existe escolha. Depois dela, só existe consequência. Nas tragédias reais do Brasil, essa linha foi cruzada quando a água subiu rápido demais, quando a estrada caiu, quando a ajuda não chegou no tempo esperado. No apocalipse zumbi, essa linha é cruzada quando as pessoas percebem que não estão mais esperando ajuda, mas sim tempo demais. Muitos acreditam que o maior perigo em um cenário assim são os zumbis, a violência ou a falta de recursos. Mas a verdade é que o perigo começa antes. Começa no momento em que alguém decide não decidir. No momento em que alguém escolhe esperar mais um dia, mais uma noite, mais uma confirmação. Porque o caos não respeita a esperança. Ele respeita apenas a ação. Eu vou te mostrar qual é exatamente o erro que transforma a espera em sentença. O erro que parece lógico, confortável e até seguro no início, mas que mata a maioria quando o mundo entra em colapso. Continua comigo, porque agora a linha já foi cruzada, e voltar atrás não é mais uma opção. Existe um momento em todo colapso em que a realidade deixa de dar avisos e começa a cobrar decisões. Esse momento não vem com sirenes nem com mensagens claras. Ele chega de forma silenciosa, quase imperceptível, enquanto as pessoas ainda acreditam que tudo vai voltar ao normal. E é exatamente aí que o erro mais comum acontece. O erro que mata a maioria não é a falta de força, não é a falta de armas e nem a falta de sorte. É a decisão de esperar quando já não existe mais nada a ser esperado. Esperar parece seguro. Esperar parece racional. Esperar parece a escolha mais confortável quando o mundo começa a desmoronar. As pessoas esperam porque agir exige assumir riscos, enquanto esperar dá a falsa sensação de proteção. Dentro de casa, atrás de paredes conhecidas, tudo parece menos ameaçador. Mas o problema é que o caos não respeita conforto. Ele avança independentemente de alguém estar pronto ou não. Nas tragédias reais que aconteceram no Brasil, muitas pessoas morreram ou perderam tudo, não porque não tinham para onde ir, mas porque decidiram ficar mais um pouco. Esperaram a chuva diminuir, esperaram a ajuda chegar, esperaram a situação se resolver sozinha. Quando perceberam que a decisão certa teria sido sair antes, o caminho já não existia mais. A água já tinha subido, a estrada já tinha caído, o tempo já tinha acabado. No apocalipse zumbi, essa dinâmica é ainda mais cruel. Quem espera demais acaba preso entre duas ameaças: o mundo que desmoronou do lado de fora e a escassez que cresce do lado de dentro. A comida acaba. A água se torna um problema. O silêncio vira um inimigo constante. E quando finalmente a pessoa decide agir, ela não está mais saindo com calma, planejamento e clareza. Ela está fugindo. E fugir no caos quase sempre é tarde demais. O erro fatal não é confiar nas pessoas erradas, não é subestimar os perigos e nem mesmo ignorar os sinais iniciais. O erro fatal é acreditar que o caos é temporário quando ele já se tornou permanente. É tratar uma ruptura como um inconveniente. É confundir esperança com estratégia. Porque esperança, sozinha, não salva ninguém. Quando o caos se instala de verdade, as regras mudam rápido. O que antes era normal se torna irrelevante. Horários perdem sentido, autoridades desaparecem, sistemas entram em colapso. E mesmo assim, a mente humana insiste em buscar conforto no passado. As pessoas continuam agindo como se o mundo ainda fosse o mesmo quando tudo ao redor prova o contrário.
No apocalipse zumbi, os sobreviventes não são aqueles que esperam o melhor momento. São aqueles que reconhecem cedo que o melhor momento já passou. São aqueles que entendem que agir cedo, mesmo com informação incompleta, é menos perigoso do que esperar pela certeza absoluta. Porque a certeza absoluta nunca chega quando o mundo está caindo. Enquanto alguns esperam, outros se movem. Enquanto alguns acreditam que ainda há tempo, outros usam esse tempo para se preparar, para sair, para mudar de rota, para buscar vantagem antes que ela desapareça. E quando o caos finalmente atinge todos da mesma forma, a diferença entre quem agiu e quem esperou se torna impossível de ignorar. No início do apocalipse, o maior inimigo não é o zumbi, é a normalidade. É a crença de que amanhã será igual a ontem. É o apego a uma rotina que já morreu. Quem não consegue abandonar essa ideia fica preso em decisões que fazem sentido, apenas em um mundo que não existe mais. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando que faria diferente, que perceberia os sinais, que não cairia nesse erro. Mas a verdade é que quase todo mundo acredita nisso até estar dentro da situação. Até sentir o medo, até sentir a dúvida, até perceber que agir significa sair da zona de conforto e enfrentar o desconhecido. É por isso que entender esse erro agora importa tanto. Não para viver com medo, mas para viver com consciência. Preparação não é paranoia. Preparação é aceitar que o mundo é mais frágil do que parece e que decisões difíceis precisam ser tomadas antes que elas se tornem impossíveis. Se esse vídeo fez você pensar, se em algum momento você se sentiu desconfortável, é porque essa mensagem precisava chegar até você. Se inscreve no canal agora, porque aqui o Apocalipse Zumbi não é só entretenimento. É um exercício mental sobre decisões, tempo e sobrevivência. E nos próximos vídeos, eu vou te mostrar outros erros que parecem pequenos, mas que custam tudo quando o caos começa. Quando o mundo entra em colapso, não existe segunda chance. Existe apenas o momento em que você age e o momento em que você percebe que deveria ter agido antes.